aí pessoal, salve tropinha, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo e estou de volta trazendo mais um vídeo sobre o jogo EVONY. Tropa, dando continuidade aos vídeos sobre generais, hoje irei abordar o tema dos generais de tropas terrestres, aqueles que são utilizados para atacar com tropas terrestres. Então, a maioria desses generais que eu vou apresentar para vocês, eles servem para ataque, tanto SVS quanto PVP, também serve para ataque a monstros. Mas todos nós sabemos que os melhores generais para atacar monstros são os generais de tropas montadas. Então, considere esses generais que eu vou mostrar para SVS ou para PVP, tá? SVS é servidor versus servidor, guerra de servidor versus servidor, e PVP é play versus play, guerra de play versus play. Então vamos aqui dar início. O primeiro general que eu quero mostrar para vocês, que é sobre tropas terrestres, é um dos queridinhos da maioria dos jogadores, por ser um que é bastante antigo no jogo, tá? Que é o Cipião Africano. Ele traz 60%, levando em consideração o livro de habilidade principal dele e as especialidades, tá? Ele traz 60% de força de ataque. Dando sequência, temos aqui o Roberto I da Escócia. O Roberto I da Escócia também é para tropas terrestres e ele traz 66% de força de ataque. Ele traz 6% a mais até do que o Cipião Africano. Dando sequência, temos o Basil II, que é esse aqui. Ele traz 66% também para a força de ataque de tropas terrestres, tá? Levando sempre em consideração o livro de habilidade principal, tá? E liberando as especialidades dele. Próximo da lista de tropas terrestres é o Carus. É um general para tropas terrestres e traz 81% de força de ataque. Outro de tropas terrestres aqui na cultura da Europa é este aqui, o Soult. O Soult, ele traz 95% para a força de ataque. Ele é bastante forte em força de ataque para tropas terrestres, tá? Então, da cultura da Europa, não tem mais, tá? Acabou aqui da cultura da Europa. Na cultura da América, não temos generais para tropas terrestres, tá? Na cultura do Japão, temos esse aqui, o Oda Nobunaga. Ele traz 71% para a força de ataque. Temos ainda o Takeda. O Takeda ele é um general misto, tá? De tropas terrestres e tropas montadas. Tanto misto, quando eu falo, é que ele pode ser utilizado para tropas montadas e para tropas terrestres. Porém, eu não aconselho ter ele na conta, porque ele é um general fraco. Por ele ser misto, ele nem é muito bom para tropas montadas, nem é muito bom para tropas terrestres, porque a força dele ficou bastante dividida, tá? Então, tem melhores generais para tropas montadas, como eu já apresentei no vídeo anterior, falando sobre tropas montadas, e tem general melhor do que ele para tropas terrestres. Ele ficaria no meio termo. Ele traz de força de ataque para tropas terrestres 52%, tá? O Takeda. Da cultura do Japão, ainda temos aqui o Maeda Toshi, que é este aqui. O Maeda, ele traz 95% para a força de tropas terrestres. Ele é um general forte para tropas terrestres, tá? Da cultura do Japão acabou, então vamos para a cultura da Coreia. Na cultura da Coreia, não temos nenhum. Na China, da cultura da China, temos o Yufei. Ele traz 56% de ataque para tropas terrestres. Tem este outro aqui também, o Guan Yu. Ele traz 80% para tropas terrestres.
Da cultura da Rússia, não tem nenhum. Da cultura da Rússia para tropas terrestres. Da Arábia também não temos nenhum general que seja específico para tropas terrestres. E em outros temos aqui o Trajano. O Trajano ele traz 61% para tropas terrestres. Em seguida temos o Epaminondas. O Epaminondas traz 60%. O Trajano traz 61% para tropas terrestres e o Epaminondas traz 60% para tropas terrestres. Dando sequência, temos o Alexandre o Grande. O Alexandre traz 70% para tropas terrestres. Temos a Teodora. A Teodora traz 60% para tropas terrestres de força de ataque, tá? Essa porcentagem que eu estou dando para vocês é de força de ataque, tá? A Teodora, ela é uma general para ataque a monstros, tá? Ela não deve ser utilizada para atacar outro play ou para atacar tanto em guerra de servidor como em play versus play, tá? Ela não deve ser utilizada para atacar outros jogadores. Ela só presta para atacar monstros. Porém, um ataque a monstro com um general de tropas terrestres não é tão eficaz quanto se você atacar o monstro com tropas montadas, tá? Então, praticamente, Evone meio que falhou nessa general aqui. Ela deveria ser atualizada para ser para ataque a plays, tá? No entanto, ela é uma general para ataque a monstros. Tem ainda aqui a Elise. A Elise é uma excelente general para tropas terrestres, tá? Ela traz 90% de força de ataque para tropas terrestres. Deixa eu ver se tem mais outro. Não, acabou. São todos esses generais que eu apresentei para vocês são para tropas terrestres e serve para atacar outro jogador, tá? Em guerra SVS, Gaugamela, Constantinopla, Chalons, tá? Que seja em guerra em si. Com exceção da Teodora, tá? Todos os restantes com exceção da Teodora. E essa porcentagem que eu passei para vocês são de força de ataque. Eu resolvi fazer um comparativo entre o Cipião, que é o queridinho de todos, devido a ele ter sido um dos primeiros generais disponíveis no jogo de força terrestre, tá? Para tropas terrestres. Eu resolvi comparar ele com 3 outros generais que eu considerei os melhores, os mais fortes, tá? Então eu vou comparar o Cipião. Deixa eu mostrar aqui o Cipião para vocês. Na cultura da Europa temos o Cipião. O Cipião é este, tá? Vou comparar ele com o Soult, que o Soult ele é bastante forte para ataque de tropas terrestres, tá? Ele traz 95% de ataque para tropas terrestres. O Soult é esse aqui, tá? O Maeda é da cultura do Japão. Maeda é esse aqui, também ele é bastante forte para ataque de tropas terrestres, ele traz 95%. E a Elise, que está em outros, a Elise é essa aqui do dragão, tá? Então, comparando Cipião, Soult, Maeda e Elise, em matéria de força de ataque, Cipião tem 60%, Soult traz 95%, Maeda 95% e a Elise traz 90%. Então, em primeiro lugar fica o Soult e o Maeda em matéria de força de ataque com 95%. Em terceiro, empatado, tá? Em primeiro lugar fica o Soult e Maeda com 95%. Em segundo lugar fica a Elise com 90%. E o Cipião fica em último lugar com 60% para a força de ataque, levando em consideração o livro de habilidade especial dele e todas as especialidades dele sendo liberada, tá? Sem acender. As porcentagens que eu estou dando agora é sem acender o general. Por que sem acender?
porque para ascender a gente iria precisar de ter vários generais, tá? Para poder vender ele por gema e assim conseguir a quantidade de fragmentos necessário para poder ascender ele. Além disso, seria necessário uma grande quantidade de sangue de Ares, tá? Iria necessitar de bastante sangue de Ares para poder ascender o general. Todos os outros generais que eu citei antes nos outros vídeos para tropas montadas e tropas à distância, a gente tem possibilidade de conseguir eles facilmente em algum evento, seja no evento da relíquia, tá? Aqui no evento das relíquias a gente consegue general bons para tropas à distância e tropas montadas. Também no evento aqui do baú grande, que você vai conseguindo completar as tarefas diárias e na última tarefa você ganha a chave para poder ir conseguindo fragmentos de generais aqui nesse baú, tá? Que fica na taverna. E também alguns generais que são bastante bons para tropas montadas e tropas à distância estão disponíveis na taverna por ouro. Porém, para tropas terrestres a gente não consegue facilmente esses generais, tá? Nenhum desses estão disponíveis por ouro na taverna até agora, a não ser que o Evan mude isso. Mas, porém, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, nenhum desses generais que eu estou falando para vocês está sendo oferecido por ouro ou por qualquer outro evento facilmente, que você consiga facilmente ele, tá? Então fica difícil para você ascender. Por isso que eu vou levar em consideração bastante a primeira parte de quando você consegue o general, você sobe a experiência dele, acrescenta as estrelas e daí você depois vai conseguir liberar as especialidades, tá? Então, para liberar as especialidades, eu estou levando em consideração, no caso, o livro de habilidade principal que vem nele e as especialidades. Então, voltando à comparação, o Cipião ficou em último lugar por ele só trazer 60% de força de ataque. Então, em primeiro lugar ficou o Soult e o Maeda com 95%, a Elise ficou em segundo lugar com 90%. Em matéria de HP, que é a vida dos soldados, o Cipião ele traz 66%, o Soult 50%, o Maeda 60% e a Elise 80%. Então, em matéria de HP, a Elise fica em primeiro lugar com 80%, o Cipião ficaria em segundo lugar com 66%, o Maeda em terceiro lugar com 60% e o Soult em último lugar com 50%. Então, em matéria de HP, a Elise ganha para todos eles, tá? Ficaria em primeiro lugar. Já em matéria de defesa, o Soult ficaria em primeiro lugar com 40% em defesa. O Cipião ficaria com 36%, em segundo lugar com 36% de força de defesa. O Maeda ficaria em terceiro lugar com 20% e em último lugar ficaria a Elise com 10%. Isso sem aceder o general, tá? Ainda de bônus, levando em consideração o livro de habilidade principal e liberando as especialidades dos generais de bônus, o Cipião traria tamanho de marcha em 6% e transformar feridos em mortos em 10%. Também o Maeda traz tamanho de marcha em 6%, porém não traz o feridos para mortos, tá? Levando em consideração o livro de habilidades especiais e especialidades, sem acender o general, tá? Eu considero a Elise em primeiro lugar a melhor general, por trazer uma boa quantidade de ataque, tá? Uma boa porcentagem de ataque, ela traz 90%, ela apenas fica atrás do Maeda e do Soult. O Maeda e o Soult traz 95% de força de ataque, então só ganha para ela em questão de 5%. E o Cipião só tem 60% de força de ataque, por isso que eu não considero ele um bom general, liberando as especialidades e o livro principal, tá? Ele só tem 60% de força de ataque, então qualquer outro, Soult, Maeda ou Elise, é melhor que ele. Porém, eu considero a Elise a melhor entre eles, porque além da Elise trazer 90% de ataque, ela também traz uma boa porcentagem de HP.
O HP dela é bastante alto, ela traz 80% de HP, levando em consideração apenas o livro de habilidade especial e as especialidades. Ela traz 80% de HP, o Maeda traz 60%, o Soult traz 50% e o Cipião traz 66%, tá? Então ela é bastante forte em matéria de ataque e HP. Ela só perde para os outros em matéria de defesa. A Elise só tem 10% de defesa se levar em consideração o livro de habilidade especial e as especialidades. Ela traz 10% de defesa. Soult ganha para todos, ele traz 40% em matéria de defesa. O Cipião ficaria em segundo com 36% de defesa, o Maeda em 20% e a Elise último com 10%. Porém, ela tem uma força de ataque considerável e ela ganha para todos eles em matéria de HP. Por isso que, em minha opinião, levando em consideração essa primeira etapa do general, que é sem ascender, a Elise é a general mais forte que a gente tem, desde que você também atribua a ela um dragão, tá? Que para poder liberar essa força de ataque dela, o HP dela, você tem que atribuir um dragão a ela. Então, além disso, ainda vai ter a força do dragão extra, tá? Ela fica bastante forte. Em segundo lugar, eu considero qualquer um dos outros dois. No caso, o Maeda ainda chega a ser um pouco melhor do que o Soult. Em matéria de segundo lugar, eu considero o Maeda, tá? O Maeda eu vou mostrar para vocês aqui mais uma vez, é da cultura do Japão. O Maeda é esse aqui. Então, o Maeda eu considero em segundo lugar porque ele traz 95% de força de ataque, 60% de HP e 20% de defesa. Ainda traz de bônus tamanho de marcha em mais 6%, tá? O Soult também eu consideraria ele em terceiro lugar, porque ele traz 95% de ataque, 50% de HP e 40% de defesa. E por último, o Cipião. O Cipião, por ele ter um ataque bem baixo, ele traz 60% de ataque, levando em consideração só o livro de habilidade especial e as especialidades, ele só traz 60% de ataque. HP ele é razoável, ele traz 66%, defesa também ele é razoável, traz 36%, ainda traz uma bonificação de tamanho de marcha em 6% e feridos transformados em mortos em 10%, tá? Porém, comparativo em força de ataque, ele fica bem inferior aos outros. Porém, tropinha, como eu falei para vocês, fica difícil a gente obter bastante generais, bastante Elise para poder a gente ascender o general, tá? Poder ascender ele futuramente. Mas, mesmo assim, eu resolvi trazer para vocês as porcentagens desses generais, fazer o comparativo entre eles, se acaso for ascender, tá? Então, se ascender esses generais, em todas as porcentagens que você puder ascender, ele traria o seguinte: a Elise ficaria com força de ataque de 125%, ficaria empatada com o Maeda, também traria 125%, o Soult também traria 125%, apenas o Cipião perderia em ataque, ele atingiria o máximo dele que ele atinge em ataque, mesmo ascendendo ele, 95%. Em matéria de HP, a Elise ganha de todos eles. A Elise ficaria, ao ascender ela ficaria com 100% de HP. O Maeda ficaria com 80%, o Soult com 75% e o Cipião 81%. Então o Cipião ficaria em matéria de HP em segundo lugar e o Maeda em terceiro, tá? Em matéria de defesa, o Cipião ganharia se caso ascender ele ficaria em 96%, Elise ficaria em segundo com 80%, o Maeda 55%, o Soult ficaria em terceiro lugar com 60% e o último Maeda com 55%, tá? Então, tropinha, mesmo ascendendo general, em minha consideração de todas essas bonificações, a melhor general para tropas terrestres que tem atualmente em Evone continua sendo a Elise. Em primeiro lugar, a Elise. Em segundo lugar, em minha opinião, ficaria o Maeda. O Maeda, ele
atingiria também de força de ataque igual a Elise, 125% quando acender ele. Ele perderia para ela em questão de HP, ele ficaria com 80 de HP, a Elise traria 100% de HP, tá? Então ela fica bastante forte de HP e força de ataque, por isso que ela se torna a melhor general para a força de tropas terrestres, para atacar com tropas terrestres. Bem, tropinha, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, falou e fui!